Bem-vindos ao podcast Criança em Foco da Pontes de Amor, grupo de apoio à adoção, convivência familiar e comunitária. Esse espaço aqui é para a gente pensar no desenvolvimento integral da criança e do adolescente. Eu estou aqui com a Sara Vargas. Olá! E com a Carla de Tomaso, nossa convidada de hoje, que junto com o Daniel tem as gêmeas Paola e Pietra pela via da adoção. A Carla é formada em marketing e fundadora da Cultura da Adoção. Que antes se chamava Jornadas da Adoção, né? Isso mesmo. Que prazer te receber, Carlinha. Obrigada, viu? Uma honra para mim estar aqui, fazer parte disso, que é tão maravilhoso. Obrigada. Nós que agradecemos. Começa contando um pouquinho da sua história pra gente. Sim, olha, hoje as meninas já estão com 11 anos, né? Já são pré-adolescentes, mas elas chegaram com 1 ano e 8 meses. E o processo foi tranquilo, foi rápido, elas se adaptaram muito bem. Em 10 dias elas já estavam com a gente. E eu costumo dizer que quem teve que se adaptar mais fui eu e o Daniel, né? A gente tinha um roteiro para tudo, um planejamento para tudo, mas aí elas chegaram e a nossa vida virou de ponta cabeça. De uma forma maravilhosa, mas de uma forma muito intensa também, cheia de desafios. Carla, isso que você falou me lembrou um texto de um psicanalista que chama Ferenczi, que chama Adaptação da Família à Criança. Porque a gente sempre fala, né, da criança se adaptar à família, mas é muito importante isso, né, da família se adaptar à criança, né, a criança, as singularidades da criança. Exatamente. E elas, assim, completamente diferentes, gêmeas, mas a Paola, de um lado, completamente extrovertida, alegre, que vai com todo mundo. E a Pietra, aquela coisa assim que é uma fofura, uma delicadeza, que parece um cristalzinho. Então, realmente, são muito diferentes. Eu aprendi a lidar e eu falo que em casa tem um tipo de cada temperamento. A Paola, que é aquela sanguínea, super explosiva. A Pietra, melancólica. O Daniel, colérico. E eu, a fleumática. Meu Deus, que salada! Tentando equilibrar tudo. É como diz a minha amiga Renata Paulive, isso é um psicotroço. É assim mesmo. E conforme elas foram crescendo, a gente foi percebendo ainda mais, né? Essas diferenças entre elas. E uma vai aprendendo ou tentando respeitar o espaço uma da outra. Então, é até engraçado, porque a Paola, ela não se conforma que a Pietra tem necessidade dela de ficar quietinha. Então, ela fala assim para mim, mas mamãe, como assim ela quer ficar quietinha? Como assim ela quer ficar no cantinho dela? Que ela não entende, né? Ela não entende como é que é aquilo, né? Então, e aí a gente é uma adaptação mesmo, né? Eu adoro citar aquele filme, a história de Timothy Green. Eu amo aquele filme. Gente, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Uma vez a gente fez uma sessão pipoca lá na Pontes de Amor, com o pós-adoção, assistindo aquele filme, porque ele mostra o quanto a gente que é adulto se transforma, né, com a chegada da criança. Exatamente. E no começo também, o quanto que a gente idealiza, né? O quanto que a gente tem uma expectativa que vai ser de um jeito, mas quando chega é de outro, e ainda bem, porque às vezes a nossa expectativa e o nosso ideal não é aquilo que vai ser o melhor, né? Verdade. Então, isso foi maravilhoso. E você concorda, Carlinha, que ao longo dessa caminhada nós somos tão transformados? Eu olho hoje para o Rodrigo e para mim, né, para meu esposo e para mim, nós somos pessoas muito melhores do que a gente era. Isso não é para a gente se gabar. Nós temos muito que melhorar, mas os filhos, eles chegam nos transformando de uma forma muito profunda, e eu creio que principalmente quando chegam pelo meio da adoção, porque essa adaptação, ela é muito intensa, né? Muito mais intensa do que quando a gente tem um filho biológico. Exatamente. É maravilhoso, é lindo. É maravilhoso. É difícil, mas é lindo. Exatamente. Tem uma história que é engraçada. A gente planejou uma viagem com elas, e nessa viagem tinha um passeio. E nesse passeio nós compramos para ela um presente que era o Dia de Princesa.
Então, elas tinham que ir lá, passar um dia e se transformar naquele negócio de princesa, tal. E aí, chegou esse tal dia, a gente falou para elas. Falou, olha, vocês vão lá, a gente vai agora comprar uma fantasia da princesa que vocês mais gostam. Elas olharam assim, mas mamãe, fantasia de princesa? Aí começou a cair minha ficha. Gente, acho que elas não querem fazer esse passeio. Elas não querem virar princesa. E aí nós fomos mesmo assim até o lugar que vendia fantasia com elas. Chegou lá, havia uma fantasia de gatinho e a outra de cachorrinho. E elas saíram de lá, cada uma feliz da vida. Que uma legal, com orelhinha de olha cachorrinho, só. gatinho, a outra com orelhinha de gatinho, e saíram felizes. E aí, por que eu contei isso? Porque a gente vai entendendo que não é aquilo que a gente quer, mas a gente tem que escutar a criança, né? Às vezes a gente cria uma expectativa e elas não queriam tudo aquilo. Elas só queriam sair de lá brincando de cachorrinho e de gatinho, né? Princesa era um peso muito grande, era uma coisa muito elas não certinha. queriam, Uma amiga minha exatamente. falava que queria ter uma filha para tirar uma foto da filha toda vestida de rosa, segurando um conezinho de sorvete de morango, toda rosa. Era o ideal de filha dela. Tá vendo? E a gente vai aprendendo, vai crescendo, vai amadurecendo e aprendendo a escutar, né? Exatamente. Foi nessa viagem também que eu comecei a perceber da Pietra um medo muito grande com barulho, né? Um medo com fogos, ela tinha medo de fogos, tinha medo de bexiga estourando. E até então eu também nós achávamos, bom, ela tem esse medo, ok, tem muitas crianças que têm esse medo também, né? Fomos cuidando, muitas vezes a gente, vamos supor, quando tinha virada de ano, a gente tinha que levar ela para um quarto separado, porque ela não aguentava ficar naquele ambiente de fogos, né? E aí ela foi crescendo, e por volta de, quando ela tinha 9 anos de idade, foi pós-pandemia, ela foi para uma escola nova, que já tinha sido difícil para ela. E nessa escola, um dia, teve uma chuva daquelas, né, que acabou com São Paulo. Trovão muito forte, e aí eu fui buscá-la e ela chorava e ela tremia muito. E aí ela falou para mim, mamãe, eu não quero mais voltar aqui nunca mais. Coitadinha. De tão assim que ela tinha ficado. E aí, nesse tempo, eu estava acompanhando muito a Renata, né? Sim, eu fiz Renata o curso, Travaim. eu fiz o curso com ela. Nossa colega também habilitada em TBRI, nossa amiga. Já ministramos juntas, né, Nayana? Nossa, ela é uma querida. Ela é uma querida, foi maravilhoso. Eu fiz o curso com ela. E, na época, ela estava contando sobre o transtorno do processamento sensorial. Sim. E foi aí que me deu uma virada de chave muito grande, porque eu comecei a perceber que ela não conseguia interpretar de forma clara os estímulos que ela recebia. Então, aquele estímulo de bexiga estourando ou de fogos era algo assim enlouquecedor para ela, né? E por que eu falo isso? Porque até então, eu tentava levá-la para uma festa que tinha bexiga, eu tentava insistir um pouco para ela ficar na presença de fogos, mas depois eu tirava. E aí, depois que eu fui perceber que me caiu a ficha, que não era só um medinho, que não era só, às vezes, uma preguiça também de não querer ir mais para a escola, ou de não querer participar de algo, né? E aí foi quando eu levei ela numa neuro e realmente foi visto algumas coisas, e uma delas, né, que ela tem o transtorno do processamento sensorial auditivo. Mas eu acho que o grande ponto da virada nisso foi eu entender que tinha algo a mais, e foi a Pietra entender que eu tinha entendido que ela tinha algo que nem ela sabia falar. Ela se sentiu ouvida, né? Se sentiu ouvida. Que aí eu ligo muito com a TBRI, porque a TBRI, primeiro, você precisa entender ao fundo a necessidade da criança, aquilo que ela está passando, para depois você conectar, para depois você corrigir ou propor uma mudança de comportamento, né?
O nosso dever é ajudar essa criança a se regular, né, enquanto adultos. E se a gente não enxerga as reais necessidades, como que a gente vai fazer isso? Exatamente. E aí eu acho que nesse ponto foi quando a gente entendeu, a gente se conectou e ela também começou a se abrir mais. E ela falava assim: mamãe, eu não queria sentir esse medo que eu sinto. Mas para mim a chuva é uma coisa que parece que está caindo um monte de bomba do meu lado. E ela falava assim: mamãe, eu toda noite eu oro para Jesus tirar isso de mim. E ela começou a se abrir, ela falava que ela tinha vergonha, que na sala de aula, né, imagina com os amigos ali, ela tinha vergonha, 9 anos de idade. Então, ela tinha que me ligar para eu buscar ela, né? Então, ela sentia muito forte aquilo. Mas, depois dessa conexão, é que a gente começou a entrar, assim, para um caminho mais de cura. E ainda bem que houve essa conexão, porque a gente logo percebeu que ela já estava com ansiedade de separação pós-pandemia, ela teve muita dificuldade de aprendizagem, ela teve o transtorno do processamento auditivo também, que é o PAC. Então, assim, pós essa percepção, né, depois que houve essa conexão, parece que veio um monte de coisa que tinha que vir à tona, né? E se a gente não tivesse com essa conexão, a gente não teria passado, né? E as pessoas, às vezes, acham que é só uma reatividade da criança, ela ainda está em fase de adaptação. O processamento auditivo central mesmo, né, ele impacta a forma como a informação entra pelo ouvido e ela vai ter dificuldade de chegar de forma adequada ao cérebro. Então, esse caminho ele está prejudicado. Mas isso é tratável, né? Uma boa fonoaudióloga, especialista no assunto, ela trata isso. Então, assim, como é importante os pais entenderem as necessidades sensoriais, né, impacta Carla? nas relações sociais, né? Exato. E aí vai impactando em outras áreas. Exato. Eu me lembro que as nossas gêmeas, né, elas falavam que a parte que elas mais gostavam da escola era o recreio. Mas teve um momento em que uma delas, que também tem necessidades sensoriais, ela não gostava nem do recreio, porque justamente as necessidades sensoriais estavam impactando muito nas relações sociais. Né? E isso foi levando ela para um quadro depressivo, até a gente entender o que estava acontecendo e poder tratar isso, até que um dia ela chega para mim e fala: mamãe, obrigada, porque agora você me entende, você me ouve, você me entende. Quer dizer, na verdade, foi toda essa caminhada que foi nos ajudando a enxergá-la de fato, como ela é e do que ela necessitava de fato. Exatamente, é isso mesmo. Ela, por exemplo, não é que ela não ia só para a escola, ela já não ia mais para festa de aniversário, sozinha. Eu tinha que estar junto com ela, para casa dos avós. Então, houve mesmo todo esse impacto, né? E aí, depois que nós passamos com a neuro, aí a neuro veio, lógico, com uma lista de coisas a fazer. Olha, você vai procurar TO, fono, terapia comportamental, psicopedagoga. Eu olhei tudo aquilo e, graças a Deus, também eu tive a sensibilidade de olhar e falar: não vai dar. Tudo de uma vez não vai dar. Eu acho que para algumas crianças dá. Tem crianças, por exemplo, que eu acho maravilhoso, que vai numa clínica e faz um dia e já faz tudo. Mas ela estava muito abalada emocionalmente. Sim. Eu olhava para ela, uma época assim que ela ficava no sofá com aquela cara triste. Aquilo me doía tanto. E foi então que eu encontrei uma psiquiatra maravilhosa, e ela falou assim: olha, Carla, para tudo, tira ela da escola agora, já era o mês de junho, não insiste mais com a escola e vamos tratar o emocional dela. A vida dela é muito mais importante do que a aprendizagem, né? Exatamente. Ela vai ter a vida inteira para aprender. Exatamente. Foi isso que, assim, também foi uma outra virada, assim, difícil, né? maravilhosa. Quando você pensa em gêmeas, porque você pensa: puxa, mas a outra vai continuar e essa aqui vai parar, como é que vai ser isso? Mas como a gente precisa ter um olhar individualizado para os nossos filhos. Individualizado, é. E a Paola, ela perguntava também, ela falava: mas mamãe, sempre questionadora, né? Mas mamãe, por que a Pietra não fica? Por que ela não quer ir? O que está acontecendo? Ela ficava preocupada também, e aos poucos ela foi entendendo, né? E então, foi aí que a gente passou a cuidar só da parte emocional. Ela começou a ir com psicóloga de 15
15 em 15 dias, algo super leve. E uma outra coisa também que nós tivemos que fazer foi a mudança de escola, que muitas vezes é difícil para os pais, né? Para mim foi difícil, porque elas estavam numa escola que eu achava excelente. Mas não era aquela escola para elas. Que ela precisava. Que ela precisava. Então, eu acho que a gente, nesse processo de sermos pais, a gente melhora até em todas essas questões de sermos mais humildes. É verdade. De entendermos que não é aquilo que a gente quer, mas aquilo que é o bom para o outro. É verdade. Então, Carla, eu vejo tantos pais, né, que às vezes têm uma condição financeira um pouco melhor e quando chega esse filho adotivo tão esperado, eles falam, vou colocar na melhor escola particular da cidade. Você está recebendo uma criança que conviveu num contexto super simples, que foi negligenciada, que não foi estimulada, que não tem histórias de férias, de viagens para contar, como os colegas da escola particular vão ter, né? E a gente precisa pensar nisso tudo. Será que realmente esse ambiente é o melhor para o meu filho nesse momento? Exatamente, né? Exatamente. E como você fez isso assim bem, né? Porque você foi construindo isso com ela, né? Você viu que um saber médico te mandou procurar várias coisas ao mesmo tempo, né? Mas você olhou para ela e se conectou, né? Pensou, o que eu posso fazer para ela que vai ser melhor? Exatamente. Pelo médico, eu até poderia ter ficado na mesma escola, ter procurado psicopedagoga, aula particular, mas não, né? E a gente mudou de escola e foi maravilhoso. Elas estão nessa escola até hoje. Uma escola, as duas mudaram? As duas mudaram. As duas. E as duas gostaram? As duas amaram. Porque legal. É uma escola super acolhedora. Que joia. Assim, é uma escola que eu entro e saio. Eu precisei ficar muito tempo lá com ela ainda. Porque, assim, ela saiu, assim, junho ela estava mal, julho, agosto ela já começou na outra escola. E isso foi uma coisa muito bacana de eu conversar com a direção da escola, que é uma coisa que eu aconselho muito aos pais. Esteja próximo da coordenação da escola, explique o que está acontecendo. Com certeza. Peça ajuda, faça uma parceria mesmo. Então, a escola foi super parceira comigo. Então, eu entrava, eu ficava no começo, eu ficava no banquinho, na porta da sala dela. Para ela se sentir segura. Para ela se sentir segura. Depois me colocaram em uma salinha, mas ela ia até a salinha para ver se eu estava lá e se eu não ia deixar ela. E você sabe que minha mãe fez isso comigo? A gente pensa que acontece só na adoção, né? Eu sou filha biológica. E quando eu entrei na primeira série, né? Naquela época se chamava primeira série, né? A minha professora, ela gritava quando ela ficava brava com alguém. E eu era muito comportada. Você vê como que as pessoas mudam, né? Só que ela brigava com a minha amiga, com a minha vizinha, que era muito minha amiga, que ela era mais custosa, como a gente fala lá em Minas, né? E aí, quando ela gritava com a minha amiga, eu chorava. Olha. E aí, eu não queria ir para a escola mais. Então, minha mãe teve que começar a ir para a escola e fazer exatamente o que você fez. Para que eu começasse a me sentir segura e prosseguisse. Então, muitas vezes, às vezes, nós pais adotivos achamos, isso só na adoção não é nada, gente. A transição é importante, mas principalmente mesmo, né, para as crianças que passam pela adoção. Ela sempre fala da transição, porque para elas qualquer mudança pode ser um estrondo dentro delas. Exatamente, né? Então... exatamente. E uma outra mudança ali também, porque é assim, né? Você está passando por um problema, aí tem vários adultos de plantão em volta te dando conselho, né? E aí falava, não, mas você tem que deixar ela lá, você tem que deixar, tem que ir embora, porque ela tem que aprender a ficar sozinha, ela vai chorar e ela vai ficar. E eu me concentrava na Pietra, naquilo que eu já estava conectada com ela. E foi até uma outra mudança que, no começo, ela falava assim, Pietra, a hora que você estiver bem, eu vou embora, se você precisar, você pede para a professora me ligar. E aí eu mudei, eu falava assim, Pietra, eu vou ficar aqui até a hora que você falar que eu posso ir embora. E aquilo também relaxou muito ela, porque ela quando ela estava bem, que ela falava, mamãe, pode ir.
Aí eu ia. Então, isso foi dando muita confiança nela. Você deu voz à Pietra. Foi. Até que ela internalizou essa presença. Exato. Você não precisava Sim. mais de estar ali. Ela sabia que tinha você. Que tinha, que se acontecesse alguma coisa eu estaria lá. Aí é claro, né? Depois, essa questão toda não é uma questão que se resolve com uma coisa só. Não é só uma terapia, não é um remédio e acabou, não é isso. Então, é uma coisa que vai sendo construída. Então, o ano de 2022 passou, 2023 foi uma nova professora, uma nova adaptação, mas ao longo desse tempo a gente foi dando ferramentas para ela saber lidar com isso que está dentro dela, né? Então, ela sabe que tem outros adultos ao redor que ela pode contar, que não sou só eu. Ela sabe, por exemplo, ano passado, que choveu muito, ela estudava à tarde. Então, a gente deu um abafador para ela. Legal. Ela poderia usar aquilo. Aí, foi no ano passado que eu comecei, sim, com a terapia ocupacional, com a fono. Esse ano ela está com a fono também, para tratar essa questão do PAC. Está muito melhor. Que legal. Então, assim, é tudo uma jornada mesmo, né? E não adianta você querer fazer tudo de uma vez. Você tem que escutar realmente aquilo que a criança está passando, né? E até hoje, assim, ela ora à noite, uma coisa muito bacana também. Ela agradece, né? Quando ela estava mais nos momentos mais difíceis, ela agradecia a Deus e falava: meu Deus, obrigada, porque hoje eu consegui ficar na escola, porque eu não tive medo, né? E aí eu elogiava, às vezes, pequenas conquistas. No começo, ela conseguia ficar só até o intervalo, ficava 2 horas na escola. E eu falava: filha, parabéns, que bom que você conseguiu. Ótimo. Né? Elogio é tão importante, né? Às vezes a gente esquece de falar. Muito, porque valida, constrói esse senso de valor que muitas vezes a história pregressa furtou dos nossos filhos. E ajuda até na regulação, né? Porque ela vai Exato. lembrar desse elogio, ela vai ter esse elogio com ela. Então, ela vai saber se autorregular. A gente já está chegando ao fim, quase. Mas eu queria saber de você, assim, um momento memorável, transformador na adoção. Olha, eu tive alguns, né? Mas tem um que eu costumo dizer que é, assim, foi muito, muito, muito especial mesmo. Quando as meninas eram menores, elas tinham por volta de uns 3, 4 aninhos. E nós estávamos em uma viagem, né? Estávamos numa piscina. E aí, primeiro foi a Paola, que chegou para mim. E a Paola, ela é super agitada. Imagina aquela criança que não para por nada. Mas ela me abraçou bem forte. A gente estava na piscina. Ela me agarrou assim, ficou paradinha e falou assim: mamãe, posso fingir que eu estava dentro da sua barriga? E aí, na hora, me veio assim uma coisa, assim, uma clareza, assim, que eu entendi que ela queria representar aquilo de novo, né? E eu falei: claro, filha, vamos brincar disso. E aí ela falava: então tá bom, mamãe, então agora eu tô dentro da sua barriga. Aí eu comecei a acariciá-la e falar: filha, você é bem-vinda nesse mundo. Filha, a gente te quer muito. Você é amada, você é desejada. A sua vida é preciosa para Jesus, para nós. Você é perfeita. Não existe nada que faça isso mudar. Você é nossa para sempre. Você nunca vai sair dessa família. E ali eu comecei. E foi algo assim transformador mesmo. E muito, muito memorável, que a gente nunca esquece. Coisa linda, Carla. Todas as vezes que eu ouço você contar isso, eu me emociono. Porque eu vejo que o gerar, ele é um processo. Mas existem momentos que são marcantes nesse nosso gerar adotivo.
nessa nossa construção de pertencimento, de maternar, de filiação. E como é lindo você falar isso, você entender essa necessidade dela. Esse momento foi muito lindo, realmente. Foi bonito ela poder Obrigada. construir isso com você. Pôde construir isso. E depois foi a Pietra. Depois de algum tempo foi a Pietra. E aí a Pietra fez a mesma coisa. E foi a mesma construção com ela. E aí eu também entendi o quanto que elas precisavam dessas palavras, né? A gente sempre foi de falar muito, eu te amo. A gente sempre foi muito de abraçar, muito cheio de amor. Mas entender o quanto elas precisam disso, né? E até falando um pouco sobre isso agora, né? Que a Paola, né? Nesse tempo todo de dedicação da mãe com a Pietra, a Paola também sentiu falta, né? Então, também tem sido uma construção da Paola entender o quanto eu a amo, o quanto eu tô com ela. E a Paola é assim, a Pietra, se ela tinha uma neuropsicóloga para ir, aí a Paola falava, eu também quero ir, mamãe, eu também tô com isso, aquilo, eu também quero. Para se sentir ali também, né, amada. E aí, então, é um desafio, né? Ser mãe, a gente vai crescendo e vai entendendo realmente qual é a necessidade de cada um e vai aprendendo a cada dia, né? É um mundo de descobertas, de novidades todo dia. Que histórias mais lindas, Carla. Muito obrigada. Eu quero falar para você que está aqui conosco que essa parte, né, de reconhecer, de ir entendendo as necessidades sensoriais da criança e do adolescente faz parte da formação em TBRI. Você pode entrar no nosso site, pontesdeamor.org.br, e lá na parte de treinamentos você vai encontrar o TBRI, que explica um pouquinho o que é ensinado. E tanto pais quanto instituições de acolhimento, escolas, profissionais da saúde, da rede de garantia de direitos da criança e do adolescente podem ser muito beneficiados com essas formações. E já está de forma gratuita uma introdução, como eu falo, é um aperitivo, né, do TBRI, uma formação em EAD lá no nosso site, na aba Criança em Foco, que você pode fazer no seu tempo e você também vai receber o seu certificado. Carlinha, sem palavras para te agradecer. Você é muito linda, sua família é uma querida e que Deus abençoe muito vocês na caminhada da adoção. Vamos juntos levando essas verdades que precisam ser ditas para que essas crianças e adolescentes que vêm da vulnerabilidade, para que eles tenham voz, para que eles sejam vistos e ouvidos. Muito obrigada, Carla. Obrigada, ouvintes. E quem tiver dúvida, pais e mães que tem algum desafio e queira compartilhar com a gente, manda e-mail no Criança em Foco, mas sem o cedilha, criancaemfoco@pontesdeamor.org.br. Obrigada.